Hello, my friends. How are you doing today? I hope you're doing very well. Então, gente, vamos começar aqui a lição de hoje. E hoje a gente vai utilizar o Book 4, Student Book, e a gente vai para o Chapter 1. Vamos para a página também, Page 4 and Page 5. Tá? A gente vai começar com esse texto. Eu vou colocar esse texto para vocês ouvirem. E aí eu vou passar alguns exercícios logo em seguida, tá bom, gente? Então, aqui eu vou colocar o áudio do texto e vocês vão ouvindo e acompanhando, tá bom? Kit 4, Chapter 1. I'm going to send my resume to UCLA. I haven't decided yet, although I'm going to send my resume to UCLA for a foreign business course, but I'm still in doubt. I'm gonna work for a while. I wanna get some time inside a company. Get to know the environment, right, Pedro? Yeah, that's the point. We need to be used to working and studying at the same time. And that's not easy, boy, I can say. But it's all right. We can do it. It's just a question of perseverance. And Natalie will get experience in our lives. The first job needs to be the one. It can launch us. There will be a future need for that because of the company's name and its history, mainly after graduation or sort of that. And, in my opinion, it shows you can do it. That's what we need most, and then comes college. Oh yeah, I agree. But for an American, it's a tradition. Go to university, then find a part-time job. What do you want to be, Pedro? I'll try a state university here in São Paulo. I'm thinking about physical education. I feel like working in a gym. I love the idea. Wow, nice! Beleza? Então, gente, esse foi o texto da página 4 a 5. E o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês é para vocês circularem ali as palavras que vocês não conhecem, tá? Vocês vão circular as palavras que vocês não conhecem e depois vão colocar elas em uma listinha. Vocês vão fazer duas listas. Uma de palavras importantes, palavras que vocês usam bastante no dia a dia, e outra de palavras não importantes, tá? Quando vocês fizerem a lista, eu vou pedir para vocês darem ênfase nas palavras, na lista de palavras importantes, e eu vou pedir para vocês tentarem memorizar todas elas, tá? Durante essa semana. Já na das palavras não tão importantes, vocês vão tentar dar uma memorizada, mas não vão se focar tanto nelas, tá? Elas não são tão importantes assim por enquanto. Outra coisa que eu vou pedir também para vocês, gente, é que vocês tentem fazer esse texto na parte da fala, tá? Eu quero que vocês tentem ler esse texto com um sotaque similar ao que foi usado no áudio. Então vocês vão poder voltar esse vídeo algumas vezes para ouvir o áudio e vocês vão tentar reproduzir o som, tá? Que tanto o menininho e a menininha fizeram. Para que isso? Isso é para vocês melhorarem a pronúncia de vocês, tá bom? Isso é extremamente importante, porque não adianta nada você saber um monte de vocabulário, né? Saber conjugar alguma coisa e chegar lá no gringo e ele não conseguir entender o seu sotaque. Então isso é de extrema importância. Então, um dos exercícios que eu vou pedir, gente, vai ser para vocês mandarem a primeira metade do texto falada para mim, tá bom? Para eu corrigir e dar uma ajuda no que vocês vão poder estar fazendo para melhorar o sotaque de vocês. Então essa primeira metade que eu digo é só o que está na página 4, tá bom? Então vocês vão ver o que está na página 4, vão ler ali, tentar fazer um sotaque relativamente bom ou próximo do que foi usado no áudio, e aí vocês vão mandar para mim, tudo bem? Então, desse texto agora
desse jeito, vocês vão fazer isso. E agora, vocês vão pegar um outro livro. Agora, gente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar um outro livro, que é o livro... Só um momento. É o livro Listening Book. Vocês vão abrir o Listening Book. E na página 4, vocês vão ter o primeiro exercício que vocês vão fazer. Então, o que tem aí? Aí tem algumas partes desse texto que a gente acabou de ouvir. Então, ó, por exemplo, aquela parte ali do Pedro, ela está na segunda folha, na folha 5. E aí o que vocês vão fazer? Vocês têm aqueles espaços em branco e vocês vão tentar, né, olhar no texto ali. Seria melhor, na verdade, se vocês fizessem pelo áudio só. Inclusive eu vou pedir isso. Eu vou pedir para vocês fazerem só com o áudio, tá? Sem ler o texto. Escutem o áudio então e coloquem ali no espaço em branco o que vocês acham que seria a palavra que vai naquele lugar, tá bom? Então é uma das partes do texto. Deixa eu pegar aqui para ver qual que é. Ela fica ali, ó, na página 5, na 1, 2, 3. É ali, ó, na parte do Pedro, na terceira fala, né? Primeiro o Pedro fala, depois a Natalie fala, depois o Pedro fala de novo. É nessa parte. That's what we need most, and then comes college. Tá? Então vocês vão colocar a palavra que volta, que é antes do college ali, beleza? E vão continuar fazendo isso com as outras. Todas essas partes do texto são desse texto que a gente acabou de ouvir ali. Tudo bem? Terminando esse exercício, vocês vão mandar para corrigir e depois a gente vai passar para o próximo. Aqui, gente, a gente já tem o segundo exercício. O segundo exercício é para ver se vocês conseguirão entender, né, o contexto do texto. Então, ó, comprehension. What is the American tradition? Então tem uma parte do texto, onde, se eu não me engano, é a menininha que fala, que é uma tradição americana fazer alguma coisa específica ali que foi citado. Tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá, vão rever o texto e vocês vão colocar qual seria a resposta. A segunda, who will try a São Paulo University? Também está no texto, vocês vão procurar a resposta e vão colocar ali. E na C, what does Pedro feel? Desculpa, eu coloquei sotaque no Pedro, não tem necessidade. What does Pedro feel like doing at the gym? Também tem ali no texto, só procurar e colocar, gente. Então, também terminando esse, só me mandar para corrigir. E aí, agora a gente tem esse terceiro exercício, que vai ser o último sobre o texto, que é o quê? Read the text from this chapter and rewrite it using your own words. Your teacher can help you with the vocabulary. Palavrinha difícil. Vocabulary. Muito difícil essa palavrinha, mas vocês entenderam. Então vocês vão fazer o que, gente? Vocês vão reescrever esse texto, só que com as suas palavras. Tá bom? Vocês não vão simplesmente pegar e copiar o texto de novo aí nessa folha, tá? Vocês vão ler o texto, interpretar, e aí vocês vão modificar de um certo jeito. Não precisa nem ficar assim muito grande isso, tá? Não precisa nem ser tão grande quanto o outro texto, por exemplo. Vocês podem dar uma resumida caso vocês queiram. Só lembre-se de escrever com suas próprias palavras, mas também não faça tão resumido a ponto de que fique, né, tipo 3 linhas, tá? Mas pode dar uma resumida assim, gente.
Não vou reclamar, não. Então, gente, terminando esse texto, também pode mandar para eu corrigir. E agora a gente vai pro próximo exercício, tá, gente? Ele vai ser... A gente vai voltar pro Student Book agora, tá? E a gente vai pra página... A gente vai pra página 6 agora, tá? E o que a gente tem ali é o feel like. O feel like, ele é usado para expressar uma vontade que te aparece, sabe? Quando você tá ali do nada e te aparece uma vontade de alguma coisa, sabe? Você tá ali, por exemplo, e você fala: nossa, eu tô com vontade de ir na praia. Entendeu? É uma coisa que te aparece repentinamente, que te dá essa gana de fazer alguma coisa. Então, mas o feel like acontece uma coisa específica, que é traduzido literalmente, ele é uma das coisas que menos parece o que ele significa de verdade pro português, tá bom? Ele fica realmente muito estranho. Olha como eu traduziria essa daí, por exemplo, né? I feel like working in a gym. Eu sinto como trabalhando em uma academia. Ou eu gosto trabalhando em uma academia. Então, na tradução literal, fica realmente uma coisa muito esquisita de se fazer. Agora, quando você traduz de uma maneira não literal, você acaba compreendendo que a ideia, na verdade, é muito simples. Você vai acabar traduzindo isso daqui de que modo? Esse I feel like working in a gym é: eu estou com vontade de trabalhar em uma academia. Só isso, ó, eu estou com vontade. Ou, se você quiser, eu estou afim, também não mudaria o significado. Eu estou afim de trabalhar em uma academia. Tá? Alguma pessoa pode chegar e falar: mas não é malhar, porque tá ali working, né? Não é malhar na academia? Não, gente. Malhar, no caso, seria working out, ok? Não se esqueçam desse out aqui no final, que esse significa malhar, workout. Então, nesse caso, é só trabalhar em uma academia mesmo, tá? Então, de novo, a tradução ela vai ser simplesmente eu estou com vontade, e aí o resto é resto, tá? Da frase, só complemento. Então, deixa eu ver umas frases. Eu estou com vontade de trabalhar, eu estou com vontade de nadar hoje, eu estou com vontade de comer pizza, tá? Você pode colocar tudo isso. E como é que você vai colocar em inglês? No inglês, você vai colocar ali, né, o sujeito, o pronome, né? Você vai colocar o nome de quem vai fazer, né? Por exemplo, Pedro feels like working in a gym. Eu poderia falar isso, Pedro, né? Colocar o Pedro ali no lugar do que seria o he, né? Ele, porque eu estou falando do Pedro, que seria uma terceira pessoa, né? Eu a primeira, a pessoa que está falando, você que está ouvindo é a segunda pessoa, Pedro a terceira pessoa de fora da conversa, né? Então, terceira pessoa, conjugação, vocês se lembram, né? Pedro feels like working in a gym. Porque vocês vão ter que conjugar esse feel, tá, gente? Só avisando. Então, ó, continuando. Pedro feels like working in a gym. Se eu fosse usar o pronome ali no lugar do nome do cara, né, o Pedro, eu falaria o quê? He, veja lá, a terceira pessoa, ele, né? He feels like working in a gym. Então, ele está com vontade de trabalhar em uma academia. Ele está com vontade de trabalhar em uma academia. Tá? Veja como eu conjuguei esse feel. Tá no presente isso daqui, gente. Então, a única pessoa que muda é a terceira. Tá? Lembrem-se. I feel, you feel, he, she, it feels. We feel, you feel. They feel. Beleza? Agora, se é na segunda pessoa, vou mudar? Não. Por quê? Porque não tem mudança, né, na conjugação dos verbos na segunda pessoa, só na terceira. A menos, né, que seja o verbo to be, vocês sabem, mas não é esse o caso, né? Esse daí é o caso do verbo feel, né, to feel. Então,
I feel like. Você sempre tem que ter esse feel like. Isso é parte da estrutura da frase, tá, gente? Sempre tem que ter o feel like. Então, ó, vai colocar o sujeito, né? Mais o feel like, mais qualquer verbo no gerúndio, gente. Qualquer verbo, qualquer mesmo, beleza? Então, ó, veja aí que está usando o verbo work, to work, né? Trabalhar. Eu posso usar o verbo to imagine, se eu quiser. Posso usar to think, to like, to love, to wish, to desire, to hate. Sabe, eu posso usar qualquer verbo, tá bom? Então, por exemplo, I feel like dancing today. Estou com vontade de dançar hoje. I feel like watching Dragon Ball Z. Estou com vontade de assistir Dragon Ball Z. I feel like learning how to do the seals of Katungo Kake no Jutsu. Eu estou com vontade de aprender como fazer os selos do Katungo Kake no Jutsu. Quem assiste Naruto aí sabe. I feel like going to the beach today. Eu estou com vontade de ir para a praia hoje. Então vocês estão vendo quantos verbos eu usei? Eu posso usar qualquer verbo que eu quiser, tá, gente? Isso daqui é simplesmente usado para dizer uma vontade que você está tendo, tá? Uma vontade que te apareceu ali. Mas assim, uma vontade um pouquinho mais forte, tá bom, gente? Só avisando. Não é só tipo, I want to go there, sabe? Eu quero ir ali. Não, uma vontade um pouquinho mais forte, esse feel like. Então, como vocês já entenderam, né? Vocês só vão mudar a terceira pessoa. Então, ó, se eu fosse falar dessas frases que eu falei, se eu fosse falar, I feel like studying today, né? Eu estou com vontade de estudar hoje. Se eu fosse falar em terceira pessoa, vou usar ela. She feels like studying today. Tá vendo? A única coisa que mudou é o feel, que virou feels. Só isso, gente. Só isso que muda, tá bom? Mais nada na frase, na terceira pessoa. E no resto é tudo igual, tá? I feel, you feel, terceira pessoa que é diferente. We feel, you feel, they feel, tá bom? Só isso. Agora, quando você vai querer dizer que você não está afim, né, que você não está com vontade de fazer alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai colocar o don't. I don't feel like working in a gym. I don't feel like working in a gym. Então você vai colocar o don't, tá? Ou doesn't, se for terceira pessoa, né? She doesn't feel like. Tá? E lembrando que quando é doesn't na terceira pessoa, né, a negação da terceira pessoa doesn't, você não necessita conjugar o verbo que vem à frente, porque o doesn't já o conjuga na ideia, tá bom? Então você não pode colocar she doesn't feels. Não, nunca pode fazer isso. É she doesn't feel, tá bom? She doesn't feel. Só isso. Então, primeira pessoa, primeira, segunda, né? Primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural, vocês vão colocar feel, tá bom? Don't, desculpa. I don't feel like, you don't feel like, we don't feel like, you don't feel like e they don't feel like. Só muda em terceira que vai ficar doesn't, tá bom? He, she, it doesn't feel like. Só isso. Agora, para fazer pergunta, se eu quero chegar e perguntar assim para a pessoa, você está com vontade de estudar hoje? Eu vou colocar um do na frente, porque está no presente, tá, gente? Então eu só vou colocar o do na frente. Então, ó, do you feel like studying today? Do you feel like dancing today? Do you feel like going out with me today? Do you feel like watching some movies with me today? Tá? E não necessariamente você precisa colocar o today, tá? Eu só coloquei ali porque só coloquei, mas não necessariamente. Pode ser do you feel like watching a movie with me? Só isso. Beleza, então vocês já sabem como fazer na afirmativa, na negativa e na pergunta.
Agora, gente, como é que vocês vão responder, né? Se alguém te pergunta isso, você fala o quê? Por exemplo, ali embaixo, tem no próprio caderno. No caderno não, desculpa, livro. Do you feel like studying abroad? Yes, I feel like studying abroad. Que é o quê? A pessoa está perguntando se a pessoa tem vontade de estudar no exterior. E a pessoa fala, sim, eu tenho vontade de estudar no exterior. Então você vai colocar simplesmente que um yes, né? Ou no. Se for na parte do yes, vai colocar yes, I feel like. E se for uma resposta completa, você vai colocar o resto da frase. Yes, I feel like studying abroad. Agora, se é uma resposta mais curta, yes, I feel like doing it. Ou até um yes, I feel like. Agora, se é não, você vai colocar no, I don't feel like studying abroad. Beleza? No, I don't feel like studying abroad. Agora, a segunda tá, do you feel like... Não, desculpa, li errado. What do you feel like doing now? Lembrando que a gente pode colocar, né, aquelas palavras que começam com WH no começo das frases tranquilamente, tá? A gente não tem erro não. Porque, né, alguém talvez vai perguntar por que tem esse what antes do do ali, que é um do de pergunta. É porque pode, gente. A gente pode colocar, né, o que, quando, onde, quem, nesses começos de pergunta, tá bom? Não tem problema algum. Então, ó, what do you feel like doing right now? O que você está com vontade de fazer agora? Aí a pessoa respondeu ali, I feel like going to the beach. Estou com vontade de ir para a praia. Agora a terceira, didn't you feel like sleeping more? A pessoa respondeu, yes, I felt like sleeping more. Quarta, do you feel like moving to Japan? No, I don't feel like moving to Japan. Beleza? Então você já tem uma base agora de como fazer a pergunta e como responder. Então ali tem alguns exercícios. Make questions and give answers. Então, ó, did she feel like going to the movies? Você tem ali as palavras que você vai usar como base para fazer a frase, tá? A pergunta. Mas ela não está completa, né? Ela não está tão mastigada assim para você. Então você tem que colocar o que falta. Então, ó, did she feel like going to the movies? Ah, e só mais uma coisa, já que apareceu esse did aqui. Gente, isso daqui vocês conseguem colocar em qualquer tempo verbal, tá? O feel like vocês conseguem colocar no futuro, no passado, podem colocar em uma condicional, vocês podem colocar no going to, pode colocar no presente perfeito. Vocês podem, tá? Então vou usar aqui. Ah, não aparece. Não aparece aqui. Então, bom, mas eu vou falar. Então, por exemplo, se eu for falar que eu vou ficar com vontade de fazer algo, eu posso falar assim, ó. I will feel like studying tomorrow. Eu vou estar com vontade de estudar amanhã. Tá vendo? Veja como eu só coloquei o will antes do feel. I will feel like. Tá vendo? Eu só coloquei will. E eu botei no futuro. Simples assim. Agora, se eu for colocar no passado... E para fazer pergunta, gente, é só você trocar também o modal, né, o will, com o sujeito ali. Então, will I feel like studying tomorrow? Tá? Como pergunta. E para fazer a negativa, I will not. Olha como muda agora com o tempo, né? Você vai usar as regras do will. Então é só você se lembrar as regras do will e vai usar. Então, I will not feel like studying tomorrow. Beleza? Como ali as frases que eu tinha explicado eram no presente, eu usei as regras do presente. Agora que eu estou usando no futuro, eu vou usar também as regras do futuro. Tá bom? O futuro com o will, no caso. Agora, se eu for colocar isso no passado, eu vou colocar nas regras do passado. Ou past simple, no caso. Então, por exemplo, I felt like studying yesterday. Olha só. Então, ó, eu estava com vontade de estudar ontem. Tá bom? Eu estava com vontade de estudar ontem. Então, ó, I felt
like studying yesterday. Veja como eu conjuguei somente o feel, o verbo feel. Lembra que eu também só tinha conjugado, né, na terceira pessoa o verbo feel, que ficava feels, né? He, she, it feels. Aqui no past simple eu também só vou conjugar o feel. Então, I felt like studying yesterday. Ok? Agora, se eu for fazer uma pergunta, vou perguntar se você, né? Vou perguntar assim, se você estava com vontade de ir à praia. Did you feel like going to the beach? Did you feel like going to the beach? Tá? Então veja como agora eu só coloquei o did, né, no começo para fazer pergunta, porque eu não sei se vocês se lembram, mas para fazer pergunta no past simple você só vai colocar um did no começo, assim como a gente coloca do no presente, tá bom? Então, ó, did you feel like going to the beach? Veja como agora eu não conjuguei o feel, não coloquei o feel como felt. Por quê? Porque o did, ele já conjuga, gente. Assim como doesn't conjuga o feel, não precisa falar she doesn't feels, né? Porque fica errado. É só falar she doesn't feel. Por quê? O doesn't conjuga o verbo feel. Aqui também, o did, ele também está conjugando o verbo feel. Ele está mandando o verbo feel no passado. Mesmo que o verbo feel não esteja conjugado agora. Tá? Na ideia da frase, o did está jogando o verbo feel para o passado simples. Tá bom, gente? Então, did you feel like going to the beach? Só isso. Agora, para falar uma negativa, você vai colocar o quê? I didn't feel like studying. Tá? I didn't feel like studying. Então, veja que, de novo, eu coloquei o didn't e o feel eu não conjuguei. Por quê? Porque o didn't, que também é o não, né, no caso no passado, conjuga o verbo feel para mim na ideia. Beleza? Não se esqueçam disso. Eu posso colocar com going to também, gente. I'm going to feel like working out in a gym. Eu posso colocar com going to também. Eu também posso colocar com would se eu quiser. Eu posso colocar com presente perfeito se eu quiser. Eu posso colocar com qualquer tempo, gente. Tá? O passado perfeito, se eu quiser, também eu posso. Tá? Então, esse feel like, ele é muito maleável. Ele consegue ser usado em qualquer tempo facilmente. Tá bom? Então, gente, vocês vão fazer esses exercícios que tem aqui e vocês vão mandar no grupo para eu corrigir. Veja que o que eles querem aqui é uma resposta comprida, tá bom, gente? Uma resposta completa. Então, ó, did she feel like going to the movies? Então você vai colocar isso, né, como pergunta. Eu já coloquei a primeira para vocês usarem como exemplo. E aí você vai responder. Ali, ó, tá pedindo uma resposta yes, né? Você não precisa, só quando for você, né? Aí você pode responder um sim ou com um não. Pode trocar ali se você quiser, no entanto. Tá? Quando for sobre você. Quando ali, como é uma terceira pessoa, não muda não. Responde como eles estão pedindo. Então você vai fazer o quê? Tá um yes ali, então coloca yes. She felt like going to the movies. Só que perceba que agora, ó, antes eu não falei felt, né? Porque eu usei o did. Did she feel like going to the movies? Só que veja como na resposta eu falei yes, she felt like going to the movies. Por que eu coloquei felt agora? Porque não tem mais o did. O did não está mais jogando o verbo para o passado para mim. Então agora eu tenho que jogar o verbo para o passado. Entendeu? Então foi por isso que eu coloquei yes, she felt. Tá? Felt. Que é o verbo to feel no passado simples, gente. Então, yes, she felt like going to the movies. Entenderam? Então lembrem-se que isso pode ser conjugado em qualquer tempo verbal, tá? Qualquer tempo verbal. Você só precisa usar as regras do tempo verbal em específico. E você vai modificar só o verbo feel. Tá bom, gente? Então vocês vão fazer esses exercícios da página 6. Vocês vão mandar para mim.
e eu vou corrigir com vocês no grupo, tá bom, gente? Então, por hoje é só. E até a semana que vem, gente. Até mais. Bye, bye.